Então, a paz de Jesus e o amor de Maria, né, meus queridos? Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, podemos iniciar. Eu vou compartilhar com vocês aqui um breve resumo do que nós vimos até agora, nas outras aulas. Claro que vocês têm, né? Vocês têm ali os vídeos das outras aulas, depois eu vou mandar lá no grupo de novo, né? Teve gente que entrou novo, então tem gente que não viu ainda, né? Os vídeos das aulas. Quem ainda não viu os vídeos das aulas, vai poder ver, né? Vai poder ver depois com calma. Se ficou alguma dúvida, vai poder tirar também, e nós vamos assim encaminhando os nossos estudos, tá? Eu botei esse pequeno livro aqui, onde eu vou poder escrever, rabiscar e mostrar para vocês, explicar algumas questões com mais facilidade, tá? Tem mais gente entrando. A Gi saiu e entrou de novo. Então, seja bem-vinda, Gi, de novo. Vamos lá. Vamos continuar, então. Só retomando brevemente o que nós estávamos acompanhando no livro lá, que estamos lendo juntos. Primeiro, um pequeno resumo, né? Nós estávamos... o sinal tá ruim aí, Gi? Os demais estão ouvindo bem? Ou é só a Gi que está talvez com sinal ruim? Ouvindo bem. Estão ouvindo bem, tá. Qualquer coisa vocês podem me interromper a qualquer momento. Oi? Tá, vou prosseguir. Então, queridos, como nós estávamos dizendo, os 4 dogmas marianos que nós iniciamos a estudar, vocês notam aqui que esses dogmas marianos, eles existem, né? E eles são, digamos assim, ó, os 4 dogmas aqui, ó, são 4, né? Como a nossa colega pediu antes, Lenilda, né? O que é um dogma? Eu até defini aqui, ó. Dogma é uma verdade de fé, né? Uma verdade de fé. Se a gente substituir a palavra dogma por verdade, dá na mesma. 4 verdades marianas, né? São verdades. A verdade, ela existe? Sim. Embora hoje em dia a gente veja, infelizmente, o mundo querendo dizer às vezes que não, a verdade existe. Os nossos princípios, eles são imutáveis. E essas verdades, elas são universais para todos nós, né? O bem existe? Sim, é uma verdade, né? A felicidade, ela existe de verdade? Sim. O céu existe? Sim. Tudo isso são verdades, né? E essas verdades que nós estamos estudando são verdades sobre a mãe de Jesus, sobre Maria. Por isso que a gente fala verdades marianas ou dogmas marianos, tá? O primeiro dogma que nós já aprendemos foi na catequese mais anteriormente, com o padre ainda, o padre Fabrício, que falou sobre ela, foi sobre o dogma da maternidade divina, ou seja, que Maria é sim mãe de Deus, né? Tinha lá uma discussão que dizia que algumas pessoas defendiam que Jesus ele era Deus e era homem, mas que Maria era só mãe da parte que era homem e não da parte de Deus, né? Só que isso não é possível, né? Maria não pode ser mãe só de uma parte da pessoa, ela é mãe da pessoa inteira, né? A minha mãe não é só parte, não é mãe do meu corpo, é mãe da minha alma também, ela é mãe de tudo que eu sou, né? Então, Jesus era Deus, inteiramente homem, e Maria era mãe inteiramente do Deus e do homem, tá? Então foi o que a gente já viu com o Padre Fabrício. A gente já viu o segundo dogma, que é a virgindade perpétua, né? O que é a virgindade perpétua? A virgindade perpétua nada mais é que a verdade que diz que Maria era virgem antes, depois e durante o parto. Jesus veio ao mundo sem rompê-la, né?
sem, entre aspas, danificá-la, porque ele era Deus e ele podia fazer isso, né? Então, ao mesmo tempo, né, que Maria ela era virgem, ela era imaculada, que é o terceiro dogma, ela era virgem também. O corpo dela era incorruptível, né? E o terceiro dogma, né, Imaculada Conceição. O I, né, de mácula, negação, né, ou sem mácula, sem pecado. Então Maria foi concebida sem pecado. Deus criou Maria, quando ela nasceu, ela já era santa, porque ela recebeu os adiantamentos dos méritos de Jesus na cruz. Tudo que Jesus fez por nós, que nos dá a graça de ser santo hoje, Maria recebeu antes mesmo dele morrer na cruz. Porque na cruz jorrou-se o quê? Jorrou-se todos os sacramentos, toda a vida da igreja. Do lado aberto de Jesus saiu sangue e água. Este sangue, esta água, se representa a humanidade e a divindade de Jesus. Essa humanidade, essa divindade, jorrou para nos libertar do pecado, de todo o mal. E é exatamente isso que nós temos que entender, tá? Eu vou só fixar aqui a minha imagem também, acho que fica mais fácil para vocês me ver também. Espero que assim ajude, fique melhor. Fica. Tá. Mas estão vendo bem ali os desenhos, né? Os rabiscos Sim. que eu fiz, né? Então, Maria, então, sem mácula. E hoje nós vamos aprender sobre este outro dogma, né? Que é a assunção de corpo e alma, ou seja, Maria foi assunta. Mas antes da gente iniciar lá o livro um pouquinho, hoje nós não vamos ler todo o livro, porque essa parte do livro ela é um pouco mais complexa, então eu vou tentar facilitar um pouco a linguagem para vocês. Nesse quarto dogma, nós temos que entender primeiramente o português básico, que é a palavra assunção. O que é assunção? O que é assunta, né? Se vocês olhar, a gente tem uma outra palavra que é muito utilizada e vocês já ouviram muito, que é uma palavra que refere-se a uma coisa que Jesus fez. O que Jesus fez? Depois que ele morreu na cruz, ele ressuscitou, né? E daí ele ficou 40 dias vagando, aparecendo para as pessoas. Isso depois de ressuscitar, certo? Ele apareceu primeiro lá no túmulo, para as Marias, né? E depois ele começou a aparecer para outras pessoas, para os apóstolos também. Mas, quando ele subiu aos céus, a gente vai chamar isso de ascensão, né? A gente celebra a festa, né? A festa da ascensão do Senhor, não celebramos? Vocês celebram a festa da ascensão? Sim. Sim, né? Sim. E o que significa ascensão? Significa que ele ascendeu. A palavra ascensão vem de ascendeu. Quando a gente acende uma coisa, a gente faz sozinho, né? Sozinho. Então Jesus ele subiu sozinho ao céu, ele simplesmente começou a flutuar. É o que diz lá o Evangelho. O Evangelho não, o Atos dos Apóstolos. O primeiro livro depois dos Evangelhos. Ele diz que Jesus simplesmente subiu, começou a flutuar e foi para o céu. Ele ascendeu, ele saiu voando para voltar para o Pai. Tá? Isso não é uma simbologia, isso não é uma forma de dizer, não. Jesus literalmente subiu aos céus. Tá? Só que o que isso tem a ver com a assunção? Maria, ela não subiu ao céu por conta própria. Ela não usou os poderes dela e simplesmente foi lá e saiu voando. Não, porque Maria era uma mulher como nós. Ela era uma mulher como vocês. Ela não poderia sair voando. Ela não é uma deusa. Ela não tem poderes, né? Então, o que ela fez? O que aconteceu com ela? Ela foi elevada ao céu. Maria foi elevada, ou seja, alguém levou ela para o céu. Alguém ascendeu ela. Alguém, né? Ela foi assunta, que a gente chama, né?
Então, a palavra assunta com dois S's, do português, né? A palavra assunta significa justamente isso, né? Significa que ela precisou de uma outra pessoa para elevá-la. E quem que elevou foi Deus, através dos anjos e dos santos, né? Então, quem aí já viu a imagem de Maria rodeada de anjos sendo carregada? Alguém já viu essa imagem em algum lugar? Não, Quem viu aí, levanta a mão. Ou fala para nós aí. não vi, não. Nunca viu? Não. E eu já vi muitas vezes. Muitas vezes. Se vocês quiserem, outra hora, eu posso até mandar a imagem no WhatsApp para vocês depois. Vou botar aqui, peraí. Manda sim. Assunção de Maria. Olha só, se eu jogar na internet aqui, vai aparecer uma imagem muito belíssima. Vou colocar lá no grupo a imagem. Depois vocês podem olhar lá no WhatsApp. Essa imagem é uma imagem que representa a Assunção de Maria. Ela foi carregada no colo pelos anjos, né? Ela saiu voando, sim, mas não voou por conta própria. Ela voou, né, através da graça que lhe foi dada, né? Então, nisso, Maria se parece com a gente. Nós somos capazes de fazermos tudo o que nós queremos sozinhos? Não, não somos. Sozinhos não somos capazes de quase nada. Ô, Mas, Yuri, oi? então, quando fala de Nossa Senhora de Assunção, tem alguma ligação ou não? Tem, Nossa Senhora de Assunção A é gente se refere a isso que ela foi levada? exatamente, Ah, exatamente. tá. É que o que acontece? Lembra que eu falei, Jesus ele ressuscitou, certo? Uhum, Ele morreu na cruz, ressuscitou, depois ele ascendeu, né? Teve a uhum, sua ascensão, ele subiu ao céu. Aqui tem uma ordem cronológica. Vamos fazer aqui no nosso desenho, olha só. Vamos fazer uma ordem cronológica aqui. Vocês estão enxergando aqui uma folha em branco? uhum, Então, ó, vamos rabiscar essa folha em branco. Uma ordem cronológica, uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo? Vamos botar o tempo aqui. O ano, o ano era, sei lá, 32 aqui. Vamos só abaixar um pouquinho, minha caneta tá muito grossa. Ó, 32 depois de Cristo, 32, 33 ali, quando Jesus morreu. Ele morreu, né? Morte. Morte de Jesus. Outra só morte, vocês entendem que é a morte de Jesus, né? Depois, Jesus ressuscitou 3 dias depois. Então, ressurreição. Um pouquinho pequeno, né? Ressurreição. R de ressurreição. Depois, o que vai acontecer? Jesus vai aparecer aos apóstolos por 40 dias. Ele vai aparecer aos apóstolos. Depois que Jesus aparece aos apóstolos, ele ascende ao céu. Aqui é uma coisa, que é outra, que é outra. Ó, depois ele vai ascender. Jesus vai ascender. Aonde estava Maria em tudo isso aqui? Ela estava na cruz, lá nos pés da cruz de Jesus. Maria provavelmente encontrou com Jesus também depois que ele ressuscitou. E Maria, depois que Jesus foi para o céu, ela continuou viva? Ela continuou com os apóstolos. Lá no cenáculo, tem uma música muito bonita, quem já ouviu falar? Cenáculo de Maria. uhum. Uma música do Valmir Alencar, belíssima. Hoje, essa música, ela fala sobre isso. Ela fala que Maria estava no cenáculo quando desceu o Espírito Santo. Daí vai acontecer o quê? Pentecostes. Pentecostes. E Pentecostes é a vinda do Espírito Santo, 50 dias depois da morte de Jesus, depois da ressurreição. Quando Jesus manda o Espírito Santo em Pentecostes, depois disso, em algum momento, a gente não sabe quando exatamente, aqui na frente, no futuro, Maria, ela foi elevada pelos anjos ao céu. Maria foi assunta. Maria
foi assunta. E é este assunta que nós chamamos de Assunção. Assunção de Maria. Lá no Paraguai, acho que é Paraguai, a capital do Paraguai chama-se Assunção. Graças a Maria, porque ela foi assunta aos céus. Deu para entender? Deu. É isso aí. Então, Maria, sim, foi assunta. Nossa Senhora da Assunção é Maria. Faz referência, é um título, né, um nome que ela tem, faz referência à mãe de Jesus, que foi assunta ao céu. Tá? Deixa eu só pegar aqui. Então, vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, Timão, está bem desenhado aí. show de bola. Então, ó, assunta significa elevada. Já botei aqui, já anotei aqui, meus. Elevada é dizer que eu preciso de alguém para me elevar, certo? Ela não poderia se elevar sozinha, né? Isso aqui, meus queridos, até é uma defesa quando a gente encontra um irmão evangélico que não entende quem é Maria, que não conhece Maria, que não sabe por que nós amamos tanto Maria, e diz que ela é uma deusa. Nós falamos, não, se ela fosse uma deusa, ela teria subido ao céu sozinha. Ela teria feito a mesma coisa que Jesus, né? Ela teria ascendido. Jesus ascendeu. Vamos fazer aqui, ó. Jesus, ele ascendeu. Foi sozinho para o céu. Ele não precisa de ajuda para subir e sair voando. Porque ele era Deus. Ele é Deus. Agora, Maria não ascendeu. Ela foi assunta. Que quer dizer elevada aos céus. Tá? Então, quando um evangélico nos pergunta, ou alguém que não entende a nossa fé, não nos conhece, nós podemos dizer isso. Nós podemos. Tá? Ok? Então tá. Então, ó, partindo desse entendimento de que Maria subiu aos céus, mas não sozinha, e sim elevada pelos anjos, né? A imagem que eu queria mostrar para vocês é essa daqui, ó. Deixa eu encontrar ela aqui. Onde é que tá essa imagem? Eu acho belíssima essa imagem. Uma das imagens mais famosas, um desenho, uma pintura muito bonita e muito famosa de Maria, uma imagem antiga até, né? Vou jogar lá no grupo, depois vocês dão uma olhada. No grupo da catequese. Joguei lá. Ela é uma imagem onde mostra, né, Maria adornada pelos anjos, né? Vários anjos ao redor dela, carregando ela e elevando ela para o céu. Até aqui, ok, gente? Nós podemos Aí eu prosseguir? estou vendo aqui, Yuri, muito linda. Eu nunca tinha visto, não, tá? Essa imagem é uma imagem muito antiga. E tem muitas outras, tá? Muitas outras. Muito linda mesmo. Podemos prosseguir daqui, então? Podemos. Tá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ver se vocês conseguem me enxergar. Tá bom? Vai sair agora os meus rabiscos aqui um pouquinho. Olha, deixa eu ver se eu consigo manter os rabiscos. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui o arquivo para mim. E daí eu consigo abrir na outra tela, que para mim é melhor. Gente, até aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar. Não, tá bem claro, tá? A explicação. Tá bem claro. Claro como a luz. Tá. Então tá. Só tá devagar aqui a minha internet para abrir o aplicativo. Só um instantezinho. Yuri Vert. O que acontece, queridos? Esse dogma, essa verdade de fé, ela foi a última
das verdades que foi proclamada, tá? Que a igreja proclamou. Isso quer dizer que a gente demorou 2000 anos para precisar dizer que essa era uma verdade, né? E também porque a igreja ela é sempre muito coerente, né? A igreja espera a hora certa para proclamar as coisas. Ela não vai proclamar uma coisa que não é verdade. Ela sempre vai proclamar só se tiver certeza absoluta. Então, isso é uma coisa que a igreja sempre faz, é que a igreja sempre é muito cautelosa, né? A igreja sempre é muito tranquila para poder fazer as coisas de forma correta. Se a gente faz as coisas correndo, sem a cautela, às vezes a gente acaba como eu posso dizer, se metendo os pés pelas mãos, né? Minha esposa vai passar aqui atrás, passou. Quem viu, viu. Quem não viu, outro dia talvez vocês vejam. Então tá, agora abriu aqui. Eu vou conseguir compartilhar com vocês. Minha esposa vai passar de novo agora. Ela quer aparecer, gente. Ela quer aparecer para vocês. Ela disse que não quer, mas acho que ela quer. O que vocês acham? Do quê? Não entendi. A minha esposa passou aqui atrás. Ih, eu nem vi. Nem viu? Ela é um foguete, ela passa voando. Passou muito rápido, não deu pra gente ver direito, não. É verdade. Eu acho que ela devia ter ido mais devagarzinho. Ué. O programa abriu, mas não abriu, não entendi. Agora, se Deus quiser, vai. Ué. Vou ter que sair e entrar, será? Sair. Tá, agora vai dar certo. Então, queridos, 51995662115, meu telefone. Continuar. Uma coisa importante, meus queridos, antes da gente ainda prosseguir. Quem aí já tinha ouvido falar sobre a Assunção de Maria? Acho que todo mundo, né? Uhum. É porque Alguém se não fala tinha? muito, se fala muito, Yuri, na missa, mas não tem aquela explicação, até por conta do tempo, né? Os padres não dão tempo de explicar com profundidade. Então, ele fala assim que o assunto ao céu foi levado, mas passa batido. Depois que tu vai Sim. perguntar, tu não entende, tu não sabe explicar. Mas assim, defendendo os padres, eu vou dizer para vocês, a missa não é lugar, tá, de catequizar. A missa é Sim. lugar da gente celebrar a missa, que é o sacrifício de Jesus, né? O certo é fazer o que vocês estão fazendo agora, que é atrás de formação, que é atrás de aprender, né? Que é atrás das informações da verdade. Mas mesmo assim eles sempre explicam, né? Porque 15 de agosto se celebra a Assunção de Nossa Senhora. Sim, é verdade. É verdade. É? Ele geralmente o padre explica um pouco, sim. Mas Isso. como ela comentou ali, às vezes não dá para falar tudo, né? Porque não tem É, tempo não para dá. isso. O padre Fabrício mesmo falou bastante, eu lembro. Exatamente, eu também. Ele falava muito isso. Ele até tenta catequizar em todos os momentos, né? Até na missa. Mas como eu disse, não é o local ideal para isso, né? Não que não possa, né? Como eu falei, se catequizar na missa um pouco, mas a missa é mais para a gente poder fazer o nosso sacrifício com Jesus, unir nosso coração ao dele, né? Tá, agora abriu aqui para mim. Vocês estão vendo o que eu estou compartilhando? Ah, Deixa eu ver aqui. assim.
Eu acho que não tá aparecendo para vocês. Ah, tá aparecendo, só tá um pouco cortado, né? Cortado. Agora vocês estão enxergando? Pode falar, Heleneide. Tá aparecendo. Tá bom. Cortou um pouquinho de novo. Tá, deixa eu abrir na internet aqui. Agora vai ficar bom. Tá. Então nós vamos lá para a página que nós estávamos. Olha só. A gente falou sobre a verdade perpétua e aqui. Imaculada Conceição, aqui. A Assunção de Maria. Agora vocês entenderam o que é a Assunção, né? Que Maria foi elevada pelo céu. Elevada pelos anjos ao céu, né? Ela foi levada, isso aqui é importante também. Ela não foi levada simplesmente quando a gente morre, por exemplo. Porque o que é a morte? A morte é a separação do corpo e da alma. Quando nossa alma sai do nosso corpo, nós morremos. A nossa alma vai para um outro lugar. Ela vai para o reino de Deus, ela vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno, né? E o nosso corpo fica aqui. Maria não, Maria foi para o céu, mas ela foi levada de corpo e de alma. Exatamente como Jesus. Jesus se ressuscitou de corpo, né? Um corpo glorioso, e Maria foi elevada, né? Com o seu corpo. Então, o magistério da igreja, acompanhando ali, então, o que nós estávamos vendo, o magistério da igreja declarou, né, no ano de 1950, quem declarou foi o Papa Pio XII, que Maria foi assunta ao céu. E ele pronunciou ser um dogma, ou seja, uma verdade de fé. Aqui, ó, aqui que ele pronunciou. Ele pronunciou esse dogma, ó. A verdade é a seguinte: pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma revelado por Deus, ou seja, não é uma invenção humana, não é um achismo, revelado por Deus que a Imaculada Maria, Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, terminou a missão dela neste mundo, ela foi assunta, elevada aos céus, à glória celeste, em corpo e alma. Isso é a verdade, é o que nós cremos, tá? Até aqui tudo certo, né, gente? Então, ó. O Yuri, só que assim, essa proclamação é recente, né? Sim, Demorou esse tempo 1950. todo, né? Recente. Só que o que acontece? Ela foi proclamada em 1950. Sim. Só que ela era uma verdade de fé. As pessoas já acreditavam nisso desde que a igreja se conhece por gente, desde que a igreja nasceu. Porque no século VI, vocês vão ver aqui no documento, a gente vai seguir aqui. No século VI, já tinha festa, missa celebrada em muitos lugares, celebrando a ascensão de Maria. E se já era festa no século VI, é porque já se acreditava nisso muito antes. Porque ninguém acorda de manhã e diz, eu acredito, eu acho que Maria usava azul. Agora vamos fazer a festa do vestido azul de Maria. Ninguém acorda e faz isso, né? Ainda mais a igreja que sempre foi muito coerente, calma nas coisas. Precisa, sim, ter a certeza da fé para fazer essas coisas. Então, ali, vamos prosseguir. No censo dos fiéis. O que foi esse censo dos fiéis aqui no texto? O censo dos fiéis foi uma forma com que a igreja, ela fez isso já em outros momentos, no dogma anterior que nós estávamos estudando também, a igreja fez isso. Ela fez um censo, onde ela pediu a opinião de todos os bispos, os padres, as pessoas católicas, para ver se elas acreditavam que Maria tinha sido assunta ao céu. Então, esse censo, ele não declarou que Maria era assunta, que Maria foi assunta, mas ele ajudou a provar que isso realmente aconteceu. Então,
Se vocês verem, olha só os fatos, tá? De acordo com o movimento assuncionista. O que é o movimento assuncionista? É o movimento das pessoas que acreditavam que Maria que foi assunta, né? Esse movimento, ele começou muito tempo atrás, mas recentemente ele ganhou mais fama, né? Ó, Padre Cesário, servo de Maria. Esse é um padre que provavelmente é santo também, ou vai ser santo. Ele, quase 200 anos antes de definir o dogma, tá? 200 anos antes de definir o dogma, ele já era um dos primeiros a solicitar o dogma. Ele pediu para o Papa, pediu para a Igreja apontar o dogma, definir que é uma verdade de fé. Depois, a rainha da Espanha, Isabel, rainha da Espanha, pediu a mesma coisa. Isso que foi sugerido para ela, né? Foi sugerido por Santo Antônio Maria Claret, que é um santo da igreja, um santo importantíssimo. Pio IX, que foi o Papa anterior ao Pio XII, que depois vai declarar, Pio IX respondeu, na época, lá em 1769, lá em por aí. Não, 1863, ele respondeu para essa rainha da Espanha, que não tinha ainda chegado a hora de declarar o dogma, mas que para ele, né, já era uma verdade de fé. Mas ainda não tinha sido declarado, porque ele achou que não era a hora ainda. Depois, olha só, outros entusiastas, pessoas que acreditavam no dogma. Luigi Vaccari, que é um beneditino, e depois se tornou bispo, né? Dom Luigi Vaccari, que era um grande bispo também. Bispos no Concílio Vaticano I, que é um evento que aconteceu há bastante tempo atrás já. Então, assim, aqui nesse texto ele está falando de várias pessoas importantes que já acreditavam que Maria era santa. Ela era não só santa, mas que ela foi elevada ao céu pelos anjos. Tá? A partir dos anos 30 do século XX, começou a surgir vários pedidos para o Papa, várias pessoas. Olha só esses dados, gente. Mais de 150 mil imagens de Maria sendo elevada ao céu pelos anjos, foi distribuída pelo mundo. Aquela imagem que eu mostrei no WhatsApp, lá que eu mandei, depois vocês vão ver, é uma delas. Resultado, né? Em 1863 até 1921, tinha sido recolhido mais de 1,6 bilhão de assinaturas em favor do dogma de Maria. Gente, 1,6 bilhão em 1863, isso é mais ou menos metade do planeta. Talvez até mais. Porque hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Naquela época tinha, sei lá, 3 bilhões de pessoas. Talvez nem isso. Né? Então, praticamente o mundo inteiro assinou dizendo que Maria foi assunta ao céu. Depois, olha só, de 1921 a 1940, foram recolhidas mais 6,5 bilhões. Bilhões, com B, não é milhões. Não é milhões. Nós temos hoje 200 milhões de pessoas brasileiras, no Brasil, né? 200 milhões. Mas no mundo existem 7 bilhões de pessoas. Hoje. Mas naquela época não existia tanta gente no mundo. E naquela época, 6,5 bilhões de pessoas é muita gente. Isso é praticamente todo o mundo. Votou não, né? Todo mundo assinou o documento dizendo que Maria foi realmente assunta pelos anjos ao céu. Então, isso aqui foi o que declarou a Assunção? Não foi isso. Mas isso é uma prova. Isso é uma prova de que a verdade ela é tão absoluta que era incontestável. Todos acreditavam nisso, né? Já há muito tempo atrás. Depois, do nono, ele consultou os bispos, né? Aqui vai dizer, ó,
nesse trecho que eu tô apontando ali. Ele consultou os bispos, e daí, então, eles definiram que realmente era dogma, né? E começou-se, então, a definição de uma forma mais clara, tá? Aqui no texto também, quem quiser ler depois com calma, vai falar um pouco das festas aonde começou, olha só, as festas de onde começou a se proclamar, a se comemorar a festa, né? Fixada no dia 15 de agosto, a liturgia da Assunção. Olha só, desde o século VI, na Basílica que a imperatriz Eudóxia, século V, tinha mandado construir no lugar do passamento de Maria em Jerusalém. Lá no século VI, século V, eles já celebravam a festa da Assunção de Maria, muito antes do dogma acontecer. Tá? Ó, no século VII, em Roma, tinha uma procissão solene em nome da Maria Assunta, né? Essa festa era chamada da Assunção, e ela era realizada por Carlos Magno, grande santo da igreja, né? Ao qual o Papa Adriano pediu em oração. Então, essa parte que eu sublinhei também, ó, Carlos Magno que celebrava esta festa. Pode falar, Lenilda, acho que tu levantou a mão, né? Yuri, tá mudo o seu microfone. Tá mudo? Não, Tá mudo o seu microfone. não. Mas tem gente ouvindo? Tô Tá ouvindo. mudo. Para mim Tô não tá ouvindo mudo. também. Eu tô Lenilda, Eu ouvindo. também tô ouvindo bem. Também só tá ótimo. é só para Lenilda, então. Deve ser problema no celular dela. Eu tô Não, ouvindo foi. também. Agora eu tô ouvindo. Foi. Então, agora vamos seguir, então. Então, Então, foi aqui, desculpa. não tem problema. Isso aí, o que tu fez tá certo. Se alguém não estiver ouvindo, tiver uma coisa errada, pode interromper. Se tiver pergunta, se quiser falar, tá bom? Podem falar. Esse nosso momento aqui é nosso momento. Nós temos que aproveitar juntos. Depois ali embaixo, ó, eu vou circular também, ó, homilias. Vocês estão vendo ali, ó? Homilias. Na festa da Assunção, os homiliastas, aqueles que faziam as homilias, começaram a exaltar Maria, falando de sua assunção também corporal, que é o que nós chamamos de teoquitenos. A assunção corporal de Maria, a gente chama de teoquitenos. Tá aqui, ó, sublinhada. Deixa eu fazer um desenho ao redor, ó. Teoquitenos, é o que nós chamamos. Tem outro termo que nós já falamos, que é o Theotokos, né? Maria, Mãe de Deus, é o que significa, né? Então nota-se, gente, que existiam muitos e muitos sinais do povo. Tem microfone dando microfonia, tá ruim, né? Eu acho que é a da Givanilde ali, eu já tirei agora o áudio de todo mundo, mas se vocês quiserem falar, podem falar. A Maria do Carmo levantou a mão, pode falar. Não, era só para falar mesmo sobre a microfonia que estava dando. Ah, bom, então, Estava interrompendo a gente ouvir vocês. sem problemas. Então, foi um dos motivos, né, fortes que definiu-se o dogma. Depois, tem outros pontos, que são os santos padres, né, que ali no texto diz que não é tão relevante, mas que é uma coisa que, querendo ou não, que também influencia. Os grandes santos da igreja, todos eles acreditaram e acreditam na assunção de Nossa Senhora, né? A gente pode citar São João Maria Vianney, Santo Afonso de Ligório, que foi um grande santo da igreja, que escreveu vários documentos sobre Maria, vários livros. Inclusive, eu indico muito, tem um livro dele que é muito bom, que é Glórias de Maria. É muito, muito bom esse livro, né? Tem a consagração, o santo que criou a consagração de Nossa Senhora, que foi o santo da consagração, que é São Luís Guinho de Montfort, né?
ele também acreditava na Assunção de Nossa Senhora, né? Então, muitos sinais que definem, né, a igreja, que ajudam a igreja a definir o dogma, né? Aqui tem um outro ponto. Alguém sabe o que é patrística? Eu não sei. Mas já ouviram falar? Não. Ó, a patrística, Acho querido, que não. a patrística a gente chama a escola dos primeiros padres da igreja, que são os apóstolos, né? Os apóstolos dos apóstolos. Por exemplo, um apóstolo que foi apóstolo dos apóstolos é São Lucas. São Lucas foi apóstolo de Paulo. E quem chamou Paulo foi o próprio Cristo, quando derrubou ele do cavalo, né? São Pedro tinha outro apóstolo próprio também. Então, tem muitos santos que viveram bem próximo da época de Jesus. Esses primeiros padres, nós chamamos eles de padres patrísticos, porque eles estavam muito próximos da fé que Jesus tentou nos passar lá no início. Então, lá no início, antes do século VIII, está marcado ali que eu estou mostrando para vocês, há apenas indícios sobre a assunção corporal. Ou seja já se acreditava, nos primeiros séculos da igreja, de que Maria realmente foi assunta ao céu. Os primeiros padres da igreja acreditavam nisso, né? E para eles é mais fácil ainda acreditar, porque eles viviam muito mais próximo da época que aconteceu. Talvez alguns desses padres até, não sei, presenciaram ou estiveram com Maria um pouco antes dela ascender ao céu, junto com os anjos, logo um pouco antes dela ser assunta, né? Então, aqui diz alguns nomes, ó, Timóteo, de Jerusalém, Santo Epifânio, né? Eram santos da patrística que acreditavam na Assunção de Nossa Senhora, né? Então, olha só, Gregório de Tours também acreditava, né? São Beda, então todos santos que viveram muito próximo da época de Jesus, tá? Mais para baixo, nós vamos para a parte bíblica, que é a parte mais importante de hoje. E lá na base bíblica, a gente vai encontrar as razões teológicas para entender que faz todo sentido que Maria foi assunta ao céu, né? Faz todo sentido. Então, prestem atenção. O primeiro motivo lá, letra A. Primeiro motivo. A mulher vitoriosa sobre a serpente. Ela te ferirá a cabeça, assim diz em Gênesis. Está falando de Maria, lá em Gênesis, está falando de Maria. Maria, portanto, vence o pecado e também suas consequências, a morte e sua corrupção. Poxa, se Maria venceu o pecado e venceu a morte e a corrupção, faz sentido que ela tenha subido ao céu sem morrer de uma forma normal, né? Eu, sinceramente, queridos, acredito que Maria nem morreu. Existem duas correntes na igreja sobre a Assunção. Aqueles que acreditam que Maria morreu e depois os anjos levaram o seu corpo para o céu. E existe uma outra corrente que acredita que Maria não morreu, que ela apenas dormiu. E dormindo foi elevada ao céu pelos anjos. E eu acredito nessa tese. Eu acredito que Maria tenha dormido. Porque se vocês forem olhar lá no início da Bíblia, quando aconteceu lá que Deus criou Adão e Eva, eles não morriam. Adão e Eva não morriam, eles estavam vivos muitos anos. Estavam vivendo no paraíso, lá no jardim, com Deus. Então, quando Eva se permite pecar e leva o pecado, e Adão também peca, eles recebem o castigo. E o
o preço do pecado é a morte. Ou seja, eles são elevados, eles se afastam de Deus. Então, o homem começa a conhecer a morte. Depois Adão e Eva vão morrer? Vão, mas é porque eles pecaram. Se eles jamais tivessem pecado, eles jamais teriam morrido. Então, o que acontece aqui? E fica claro que se Maria, ela venceu a morte, se ela é uma mulher sem corrupção, sem o pecado original, que é o fator que nos leva à morte, quer dizer que ela nem morreu em vida. Ela esteve neste mundo, dormiu, e dormindo foi elevada ao céu pelos anjos. A nova Eva, outro ponto. Como ela não comeu do fruto da morte, ela também não podia morrer corporalmente. Yuri, Então, pode falar. outro dia eu estava vendo um padre explicando sobre exatamente o que você está falando, que Maria não morreu porque ela não teve pecado. Exatamente. Ele estava explicando exatamente isso. Por que, que ela não morreu? Porque ela não teve pecado e a alma dela não separou o corpo da alma porque ela não teve pecado, ela foi elevada. Explicou exatamente nesses temas que você está explicando para a gente. É isso aí. Se vocês um dia parar para estudar um pouco de filosofia e teologia, até um pouco de antropologia, que é o estudo que é estudar o humano, a gente vai notar que a gente tem o corpo, a alma e o espírito. Onde é que tá o nosso problema, nossa inclinação? Hoje, para nós, é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Se nós acordamos de manhã, nós temos preguiça de levantar na cama. Facilmente. Tem gente que tem virtude, que consegue levantar com disposição? Tem, claro que tem. Mas se nós pegar a via da regra é que é mais fácil, num dia de chuva, num dia com frio, acordar tarde e ficar na cama mais tempo, é muito mais fácil. Por que isso acontece? Porque nós temos o pecado original. Nós temos a inclinação para o pecado. O pecado para nós é mais fácil de fazer do que fazer o bem. Fazer o bem sempre exige de nós um esforço. Para Maria, ela era como nós. Ela também tinha tentações, mas ela não tinha natureza caída como nós. Ela era imaculada. Então ela não tinha o fruto da morte. E por isso que tudo indica que ela não morreu. E sim que ela foi elevada dormindo aos céus. Então Maria, sim, ela, aqui o Evangelho vai nos dizer em São Lucas, né, capítulo 1, versículo 38, em Gênesis também, de que ela não comeu o fruto, né? O terceiro ponto, Maria, ela era nova arca. Pensa, ela levava Jesus. Ela levava o Deus dentro dela. Ela era a arca da aliança. Lá no Antigo Testamento, quando Deus, Pai, entrega para Moisés os 10 mandamentos, as madeiras, a tábua da lei, ele pede para que se coloquem dentro de uma arca as leis de Deus. E o que ele pediu? Ele pediu para que fosse feito essa arca de forma incorruptível. E essa arca, ela é uma prefiguração de Maria. Maria levou a lei. Jesus é a lei. Jesus fez cumprir-se todas as leis. Então, Jesus, ele veio não para abolir a lei, ele mesmo fala isso. Ele vem para definir e firmar as leis, os 10 mandamentos, né? Então, Maria, ela era a arca que levava a lei, né? Maria era, e para levar a lei, ela não podia ser corruptível, ela não podia botar uma coisa limpa, perfeita, pura, que era Jesus, em um vaso velho e podre. Maria tinha que ser uma pessoa pura e santa, né? Para que ela pudesse levar Jesus dentro dela, né? Então,
Tem uma passagem do Evangelho onde fala que muitas vezes o nosso coração está podre e a gente quer colocar coisas boas dentro. Mas é importante que nós estejamos limpos para poder receber. E é por isso que a igreja sempre nos orienta que, para a gente comungar na missa, nós devemos sempre buscar a confissão para que nós não tenhamos pecados graves. Nós não podemos comungar em pecado grave. Então, olha só que interessante, gente. Olha só o que diz o Salmo. O Salmo que também fala de Maria. Levantai-vos, Senhor, para vir ao vosso repouso, vós e a arca de vossa majestade. A arca é Maria. Maria foi o primeiro sacrário que tinha Jesus dentro. Né? Então, a mãe perfeita, Maria foi uma mãe perfeita. Outra coisa que engloba, ela foi perfeita, Jesus era um filho perfeito, ele honrou ela até o fim. Então, por que não elevar a sua mãe perfeita ao céu? Né? Jesus certamente quis e elevou a sua mãe ao céu, né? Como podendo e devendo, não iria fazê-lo senão elevando ao céu também com o corpo? Elevou Maria, né? Outro ponto, quinto, a mãe do rei merecia ser colocada à direita do filho, vitoriosa da morte. Lá no Salmo 44 vai falar um pouco sobre isso. Também a rainha esposa se senta no trono do rei. Quem é esta que sabe que sobe do deserto apoiada em seu amado? Fala de Jesus. Outro ponto, olha só quantos pontos, gente. 6. A mulher vestida de sol, lá em Apocalipse, é Maria. Ela é subtraída ao ataque do mortífero dragão, que é o demônio. A igreja viu na mulher a figura da Virgem gloriosa, a imagem dos tempos. Outro ponto, 7. Maria, a primeira pessoa humana tocada plenamente pelo poder da ressurreição de Cristo. Gente, vocês acham que se Jesus tocasse em Maria, ela ia permanecer a mesma? Ela ia ser como nós. Vocês lembram da passagem onde uma mulher que menstruava, sangrava todos os dias da vida dela praticamente, e ela nunca conseguia se curar. E daí um dia ela foi lá e tocou em Jesus. Só tocou. No manto de Jesus. Nem Jesus foi no manto. Ela foi curada imediatamente. Queridos, se nós formos tocarmos Jesus, tudo muda. Agora imagina Maria que teve Jesus no seu ventre por 9 meses, recebeu o seu coração, criou, esteve com ele todos os dias. Como ela poderia permanecer a mesma? Como ela poderia morrer como nós? Apodrecer como nós iremos apodrecer quando nós morrermos? Então, Maria foi a primeira humana tocada plenamente pelo poder da ressurreição. A primeira. Outro ponto. A Santa Virgem como singular e generosa companheira de seu filho. Poxa, Maria estava com Jesus em todos os momentos da vida. Maria esteve presente no momento mais doloroso. Ela sofreu as dores da cruz no seu coração. O que Jesus sofreu no corpo, Maria sofreu na alma. E será que ela não mereceria ser elevada ao céu pelos anjos? De corpo e alma? Certamente sim. Depois de ser transpassada 7 vezes no seu coração, Maria não poderia simplesmente morrer como nós. Ela era diferente, né? Então, para a gente ir finalizando, a gente tem que entender que isso tudo que nós estamos dizendo aqui
além de ser uma verdade, é um mistério. Porque nós jamais vamos esgotar e entender tudo sobre isso. Porque é uma obra de Deus e as obras de Deus são infinitas. Elas são tão grandiosas que o sábio não entende, mas o humilde compreende. Deus esconde isso dos sábios e dos grandiosos e revela aos pequenos, aos humildes. Então, a gente vai finalizando. Não sei se alguém tem alguma pergunta e quiser perguntar, agora é a hora. Eu acho que ficou bem claro, Yuri. A sua explicação foi muito boa. Aquele rascunho que você fez no início foi bom demais. Que Eu bom, gostei, eu de entender bem. que bom, Maria. Alguém mais tem alguma pergunta? Maria, né? Ela entende a Maria, Maria entende Maria, e ela não tem como não entender Maria, né? Né, Maria? Tem que entender, rapaz. Olha outra Maria, ó. Tô na casa da minha tia hoje, ó. Olha ela aí. Bom, Tamares, que bom que gostou. É. Aqui ela comentou antes, até não tinha visto, ó, que é o quarto mistério glorioso do terço, né? É verdade, a Assunção de Nossa Senhora. Quarto mistério glorioso do terço. Alguém mais? Ninguém tem pergunta? Eu fico pensando assim, ou eu estou explicando muito bem, e todo mundo está entendendo muito bem, ou eu estou explicando muito mal, ninguém está entendendo nada. Tá tão ruim de entender que não consegue nem perguntar. Mas se não estivesse entendendo, estava procurando, né? Fazendo as perguntas, né? Se não está, porque estamos entendendo. Pelo menos eu estou entendendo. Eu também, hoje eu estou entendendo melhor porque eu imprimi e aí eu estou acompanhando junto com você. A dúvida que eu tenho, eu já tirei hoje, eu tive, tanto que eu te parei várias vezes. Sim. É muito Nossa, você está excelente. simples, tá excelente. Que bom, que bom, que bom que eu tô Muito, podendo. muito bom, muito bom. Estou amando. Que bênção. Bom que eu tô podendo ajudar. Então, queridos, para a gente ir finalizando, então, quero pedir para vocês o seguinte: quando vocês comungarem, a gente sempre tem aquela oração belíssima na missa, né? Que é Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Né? A fé, ela é um dom. Ela não é um prêmio que nós conquistamos porque nós merecemos, não. A fé, ela é um presente que nos é dado por misericórdia. Tem muita gente inteligente que não crê porque Deus não permitiu. Porque talvez não é merecedor. Não, porque merecedor nós também não somos. Mas Deus permitiu que nós abraçássemos a fé. Então, peçam nesses momentos a graça de poder crer nos dogmas da igreja, de poder entendê-los minimamente, né? E poder sempre ter esse mistério no coração. A gente ainda vai falar muito de Maria nas outras catequeses. E eu vou dizer para vocês, a gente vai ter a oportunidade, até se vocês tiverem interesse, até de organizar um grupo para a gente se consagrar à Virgem Maria. Nossa, excelente. Ainda quem não é consagrado, nós vamos organizar um grupo ainda para a gente se organizar para se consagrar. E nessa consagração vai ter, então, formação só para consagração, só para aprender sobre Maria. Qual? Porque Maria, queridos, ela tem um papel especialíssimo nos últimos tempos. Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo por uma mulher, mas Deus permitiu que a salvação viesse no mundo graças a outra mulher. Maria é a nova Eva, né? Quem já é consagrado pode participar igual quando a gente for fazer, pode renovar a consagração, né? Eu também Continuar. sou consagrada já, me consagrei ano passado. Oi? Eu me consagrei ano passado. Que bênção, que bênção. Então, É a pulseirinha, ó. que bênção.
Belíssimo. Mas assim, então a gente vai falar sobre isso nas próximas catequeses, tá? E daí a gente conversa e combina. É legal a gente convidar mais pessoas também. Quanto mais pessoas se consagrarem melhor, esses consagrados são o exército de Deus agora no fim dos tempos. Porque Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort, que Maria tem um papel especial agora no fim dos tempos. Ela vai ter as grandes armas para que nós possamos vencer os nossos pecados, vencer a guerra contra o mal, para que nós possamos chegar no céu e levar muitas almas com a gente. Yuri, Então, falar muito de Maria ainda. Yuri, e essa consagração, você pretende começar quando esse estudo? Porque aí eu quero renovar também. Que bênção, que bênção. Vamos organizar, então. A ideia seria começar agora nas próximas semanas, tá? É que assim você vai direcionar a gente com o livro de João Maria Montfort, né? Sim, a consagração pelo método do São Luís Grignon de Montfort. Então, porque eu tenho... Vamos utilizar o livro, sim. Mas eu acho, a ideia seria a gente fazer algumas aulas também. eu acho essa ideia ótima. Não sei se a gente vai fazer essas aulas aqui. Essas a gente vai fazer talvez separado. Eu quero ver se eu não consigo montar um kit bonito com a medalha de consagrado, né? Quem quiser. Daí a gente pode todos nós utilizar a mesma medalha, né? Tem que ver quem sabe fazer essas coisas para ir atrás. Tem que ser uma empresa que tenha um preço bom, que a gente não gastar muito, mas que a gente possa fazer uma coisa bonita também e poder oferecer para aqueles que não são consagrados, né? E daí a gente pode disponibilizar e vamos ver como é que podemos fazer isso. Eu acho interessante essa tua ideia, porque o livro de São Luís Maria de Montfort, ele é difícil de estudar, é muito difícil. Então, assim, você tem um método que você explica com simplicidade, porque assim, eu fiz o curso, mas realmente é difícil de ser entendido a catequese dele, o livro dele. Então, eu acho muito interessante, porque assim, vai renovar para quem já foi consagrado, renova, e para quem nunca foi, você explica de uma forma geral. Sim. É que pensa comigo, Lenilda, o São Luís, ele é de outros tempos. Na época dele, ele era um padre muito estudioso. Na época dele, as pessoas tinham uma capacidade de escrever, de ler, que hoje nós não temos. Hoje nós somos muito mais simples, né? Naquela época, as pessoas, elas falavam uma linguagem difícil, né? E acaba que o livro se tornou um pouco difícil de compreender por causa disso, né? Mas sim, a ideia é de ter algumas aulas para a gente poder prosseguir os estudos. E, inclusive, como esse vídeo aqui vai estar no YouTube, quem quiser participar, tem um link aqui embaixo da comunidade do Padre Fabrício, tá todo mundo aqui da catequese. Quem quiser participar, entra lá. Vai ser mais fácil de acompanhar quando a gente fazer o convite para todo mundo, para poder participar para a consagração. E para finalizar, queridos, eu queria terminar a conversação e dizer para vocês isso, que peçam para que Deus possa nos aumentar a nossa fé cada dia mais. Que a nossa fé, ela pode mover montanhas, tá? E não podemos nos contentar com pouco. Temos que cada vez aprender mais. Quanto mais aprendemos, quanto mais conhecemos a Deus, mais podemos amá-lo. Tá bom? Lembrando, para finalizar, que quem está no grupo da catequese lá, e se por algum motivo ele não se cadastrou, eu fiz um link novo que tem que entrar, colocar as informações, tá? E daí a contribuição mensal, a gente vai organizar sempre, eu vou lembrar vocês da contribuição sempre no início do mês, tá? Mas daí é por vocês, quanto vocês vão poder contribuir para ajudar ou não, é com vocês. Vocês mandam o comprovante para mim, e no final do mês, no outro mês, eu vou repassar o valor para a paróquia e vou mandar os prints para vocês verem no grupo para prestar contas para vocês também. Tá? Ele falou.
Yuri, Pode falar. deixa eu te falar, mas você vai passar para a paróquia, mas eu acho, no meu ver, não sei. Você tem que tirar também o valor que você gasta com a sua apresentação, porque isso também gera gasto, né? É que assim, Maria, eu não cobrava nada do padre quando eu ajudava ele, então a minha ideia não é ter custo, mas, tá? Se a gente for começar a fazer mais coisas, que nem o grupo da consagração, se tiver um custo, daí eu vou repassar para você, daí eu aviso, tá? Mas Ok. a ideia, Eu também concordo com a Maria do Carmo, eu concordo. a ideia é A que gente contribuir para você também. aquilo que eu puder fazer de bom grado, eu sou catequista há 14 anos, e eu nunca ganhei nenhum salário da igreja para dar catequese, é uma missão que eu tenho. Então, Não, não vai ganhar dinheiro, isso eu sei, é só para as despesas. sim, Com telefone, internet, não sei. Porque sim. tem os gastos, né? Uhum. É Mas verdade. com certeza, a gente vai falar sobre isso em outro momento, mas a ideia a princípio é a gente apenas juntar o valor, que era o objetivo inicial do nosso grupo, que era para ajudar lá a paróquia do padre. Depois que as coisas talvez estiverem mais encaminhadas lá, daí se eu tiver alguma despesa eu passo para o grupo e vocês, para ficarem sabendo, daí eu aviso qualquer coisa, tá bom? Beleza. Certo, queridos, alguma dúvida a mais? Não. Então, foi um prazer estar com vocês essa noite. Nossa. E espero que nós possamos ter muitas noites assim agradáveis para a gente continuar estudando. Só dizer que eu já estou voltando para o Pará. Opa! Dia 10, já estou voltando para o meu Parazão. Para o calor do Pará, né? Porque aqui é calor, mas é bem menos. Calor do Pará. Maria, para a gente Calor do Parazinho. Então tá, vamos fazer uma oração final. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, vou pedir a intercessão da Virgem Maria, para que ela nos possa dar a graça de um dia contemplar ela assunta ao céu, lá junto de Jesus. Que nós possamos um dia encontrar o Padre Fabrício no céu, nós possamos encontrar todos os nossos entes queridos e aqueles que nós amamos, nossa família, mas mais do que encontrá-los lá, que nós possamos fazer ainda de tudo neste mundo para levar todos os nossos amados ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Maria Imaculada Conceição, rogai por nós. Queridos, é isso aí então. Obrigado pela noite maravilhosa. E Obrigada por você, pelos ensinamentos maravilhosos também. Que Deus abençoe. Amém. Mais a todos e nós. mais. Amém, amém, todos nós. Tchau, tchau. Essa.